versículo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram a mensagem de ti, e creram que tu me enviaste. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-nos em teu temor, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles, Quem é que é bom de memória? Ninguém? Há 2 semanas atrás nós falamos sobre comunhão e unção. comunhão. E quinta-feira passada, tá bom de memória, hein? O que é unção? Olha só, que povo alinhado. Uns são, outros não. É mais ou menos por aí, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre missão. O que é missão? E é importante que saibamos o verdadeiro sentido dessa palavra nas Escrituras, o verdadeiro propósito desta palavra, porque há um equívoco prático a respeito de missão, um engano muito prático com relação a isso, porque entende-se que missão é algo que eu inventei, que vai cumprir propósitos a meu favor. A ideia é essa, né? Então alguém diz assim: a minha missão é construir uma igreja. Ouvi há um ano atrás, há uns 2 anos atrás, alguém dizer o seguinte: eu vou construir uma igreja e vou prosperar. Então a missão dele era essa: financiar a sua mordomia através de uma igreja. Então era um empreendimento, e eu não posso considerar isso missão, não a missão bíblica, ok? Outra visão equivocada da missão é o seguinte: a minha missão é converter o maior número possível de pessoas. Outra visão equivocada. Como líder de uma igreja, eu nunca tive a missão de converter ninguém. Quando você vê, por exemplo, ali os apóstolos, antes, no que precedia a eleição da primeira equipe de diáconos, eles disseram: olha, escolham entre vocês aqueles
cuidarão das refeições. Nós nos dedicaremos à oração e ao ensino. Então eles deixaram bem claro, a nossa missão é orar e ensinar a palavra, não converter ninguém. Eu prego o Evangelho, mas a missão de convencer e de converter é do Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem convence o homem. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Então esta visão de missão é equivocada. Tanto é que algumas igrejas, partindo desse princípio de engano, de equívoco, elas hoje avaliam seus obreiros a partir não do trabalho realizado e nem da fidelidade desse trabalho às Escrituras, mas do número, tanto físico quanto financeiro, alcançado no final de um período de trabalho, seja esse período em algumas denominações aí de 6 meses e outras de 1 ano. O trabalho foi bom? Como eu sei se o trabalho de um obreiro foi bom? Se ele tiver cumprido a sua missão. Os dízimos aumentaram e a membresia cresceu. Esta não é a missão bíblica. Então a gente precisa entender o que é missão. E para isso eu preciso da sua ajuda. O que é missão, gente? O que é missão? Um dever a cumprir. Que mais? Obrigação. Uma obrigação. Versículo 3 vai dar a explicação perfeita. Vamos lá. Alguém pode ler em voz alta o versículo 3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele está falando de si mesmo. Quem é que fez a mais famosa oração da Bíblia? O próprio Senhor Jesus. E nesta oração, ele diz assim: que conheçam a ti e a Jesus, referindo-se a si mesmo, a quem enviaste. Então o que é missão? Missão é envio. Então quer dizer o seguinte: olha, alguém tem a missão, quer dizer, alguém foi enviado. Missão é muito mais do que um dever a cumprir. Missão é muito mais do que uma obrigação. A partir do momento em que Jesus foi enviado a nós, ele não tinha uma missão, ele tornou-se a missão. Olha que coisa gostosa, quando eu vejo a missão à luz da Bíblia, eu entendo que não é possível cumprir uma missão sem tornar-se a própria missão. Eu não prego o Evangelho, eu tenho que me tornar o próprio Evangelho para que ele cumpra o seu propósito. Portanto, o mundo está cada vez mais cheio de pessoas vazias, exatamente por quê? Porque estamos preocupados em cumprir a missão e não nos tornarmos ela. Ou seja, o Senhor não nos mandou ir por telefone, por WhatsApp, porque tem gente que está indo pela televisão, né? Está indo pelo YouTube, uma mensagenzinha de 2 minutos, de 30 segundos por dia, e eu estou cumprindo a minha missão. É muito fácil falar algumas palavras bonitinhas olhando para a tela de um celular. Para alguém que não te conhece, sabe o que é missão? É tornar-se aquilo que você pregar, é tornar-se aquilo que você está disposto a ensinar. A missão de Jesus não foi nos falar sobre o céu, foi viver o céu, para que todos pudessem ver nele a glória de Deus. A missão do crente não é pregar sobre o céu, é viver hoje, é viver hoje como se você estivesse realmente pronto
para a eternidade, você tem que estar. Então, o que é missão? Missão não é um dever a se cumprir. Missão não é uma obrigação a se cumprir. Missão é uma vida a se viver para a glória de Deus. E qual é a nossa missão? A nossa missão, para começarmos a entender esse texto e essa oração, a gente tem que entender qual é a origem da nossa missão. A nossa missão não é ser o imitador de Adão, de Abraão, de Moisés, dos patriarcas. A nossa missão não é ser o defensor ou a defensora do nosso símbolo, da nossa placa denominacional, do nosso estilo doutrinário. A nossa missão é Jesus. Ela tem origem no Senhor Jesus e ela é o próprio Senhor Jesus. Sede meus imitadores, disse o apóstolo Paulo, como também eu sou de Cristo. Logo, a missão do crente é viver sendo Jesus. Olha que coisa pesada. Note bem, irmã, não é ser parecido com Jesus. A nossa missão é ser Jesus. Vamos entender melhor isso? Você é Jesus. Você tem se esforçado para ser Jesus. Não quer dizer que você vai receber poderes eternos, não quer dizer que você vai se assentar à destra de Deus. Eu não estou trazendo nenhuma heresia aqui de canonização de ninguém, de levar ninguém a um posto de divindade, não é nada disso. Vamos acompanhar o texto e você vai perceber que a sua missão é ser Jesus. E não falar de Jesus, que às vezes a gente acha que a nossa missão é falar de Jesus, né? A gente até usa aí Marcos 16, Mateus 28, é a grande comissão, é o ide, pregai o evangelho, né? Mas queridos, é mais do que isso. Ele começa dizendo o seguinte: assim como, olha para o versículo 2, me conferiste, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem enviaste. Então ele está falando qual é a sua missão. Jesus, ele disse: a minha missão é ser Deus entre os homens. Ele não veio para representar Deus, ele não veio para dirigir as pessoas a Deus, ele não veio para ensinar as pessoas sobre Deus, ele veio para ser Deus encarnado, ele veio para ser Deus entre os homens. Ele é Deus, mesmo sendo 100% homem. Então, da mesma forma como ele despiu-se da sua glória para ser Deus entre os homens, ele quer que aqueles que confiam nele, que confessam a sua palavra, sejam Jesus entre os homens. Então ele disse: o Senhor me concedeu toda a autoridade, e hoje eu concedo essa autoridade aos meus. E ele começa a falar da missão dos seus nesta oração. Versículo 6, qual é o primeiro passo da missão de cada um de nós para nos tornarmos Jesus diante dos homens? Ele diz: manifestei o meu nome ou o teu nome aos que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então ele começa dizendo o seguinte: a porta de entrada para nos tornarmos
Jesus na vida das pessoas é por meio da proclamação. No domingo à noite eu preguei aqui com o tema Depois do Sofrimento, Esther capítulo 9, versículo 1. Falei um pouquinho sobre a história de Amã, o oficial do rei da Pérsia. E eu disse algo que você precisa se lembrar. O oficial, ele era, abaixo do rei, a pessoa mais elevada de todo o reino. E diz também que na ausência do rei, por onde aquele oficial passava, todas as pessoas faziam o quê? Elas se encurvavam. E por que elas se encurvavam diante de Amã? Porque naquele momento Amã é o rei. Quando ele assume a autoridade em nome do rei, ele se torna o próprio rei diante das pessoas. Então, todas as petições que são feitas a Amã, é ao próprio rei que são feitas. Todas as punições aplicadas por Amã são do próprio rei para com os que merecem ser punidos. É isso, queridos, é isso que nós precisamos entender. As pessoas, ao olharem para mim e para você, precisam ver muito mais do que um hipócrita falando da Bíblia. As pessoas, ao olharem para mim e para você, precisam ver muito mais do que um charlatão do Evangelho. As pessoas, ao olharem para mim e para você, precisam ver muito mais do que um trapaceiro gospel, porque é isso do que o mundo está cheio, de trapaceiros das Escrituras, que citam o nome do Senhor em vão, mas que não vivem as Escrituras. Ser Jesus é proclamar o Evangelho que você vive, é proclamar o nome no qual você crê, é proclamar a vida que lhe foi outorgada, não é proclamar simplesmente uma verdade escrita que não faz parte da sua realidade. O Senhor não está nos chamando apenas para sermos oradores de um palanque, porque é isso que a maioria dos pregadores tem se tornado: bons oradores em um palanque, na expectativa de eleitores. Tem político que vocês já viram, tem político que não vale nada, ele ganha o voto no discurso. Já perceberam isso? De longe você fica tentando achar o serviço do cabra e não encontra, mas quando ele chega perto de você, derrete seu coração, porque o discurso dele é tão empolgante. Tem pastor que está tentando ganhar almas no discurso e não na vida, e não é isso que Deus quer. Tem crente que está querendo chegar aos céus por meio de discurso e não de vida. Hoje eu ouvi de alguém que me disse o seguinte: olha, eu sou mundano, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu disse: está querendo ganhar o céu no discurso? Porque o dia que eu disser para vocês que eu sou mundano, vocês me expulsam daqui, me ajuda, faz esse favor para mim. Sabe por quê? Porque ser mundano é ser parte do mundo. E eu li um texto agora que vai encerrar maravilhoso para nós, dizendo o seguinte: eles não são do mundo, eles estão no mundo. Então eu não sou mundano, queridos, eu sou cidadão dos céus. Estar no mundo é uma consequência, enfrentar o mundo é um ardor, resistir ao mundo é uma luta diária. Mas eu não posso me declarar mundano se o meu representante não for deste mundo. Ser Jesus é tornar-se tudo aquilo que Ele ordenou que você se torne. Você não pode ser um representante de Jesus, porque esses têm aos montes aí. Quem representa Jesus fala do nome dele, é sustentado em nome dele, realiza obras e proezas em nome dele, mas não tem aliança verdadeira e íntima com ele. Esse é o representante de Jesus. Mas ser Jesus é
viver a santidade, é viver o propósito e a proposta bíblica em uma vida totalmente abnegada ao Senhor Jesus. Entenda, Deus não te chamou para ser um representante do mundo gospel. Deus não te chamou para ser um representante do evangelho tradicional, do evangelho pentecostal ou do evangelho neoliberal. Deus te chamou para ser Jesus. É muito mais do que falar de fé, é exalar pelos poros. E eu começo a minha missão na proclamação. E quando a gente está falando de proclamação, você entendeu logo aí, pregação. Errou feio. Proclamação é falar. Você sabe falar? Sabe? Então você pode proclamar. Ah, eu sou tímido. Mas não é mudo, é? Até onde eu sei, até mudo fala. Em 2010, eu fui vizinho de uma muda. Falava mais do que a minha mulher, irmãos. Eu chegava da varanda da minha casa, eu escutava. Ela estava brigando com o marido, falava mais do que a minha mulher. Eu nunca entendi o que ela queria dizer, mas eu tenho certeza absoluta que o marido dela sabia cada palavra que ela estava falando e por que ela estava brigando. Qualquer um fala. O que nós precisamos aprender aqui é falar de Jesus. Como é que você fala de Jesus? Você fala dele quando você está numa conversa informal, com família, com amigos ou com estranhos. Você fala de Jesus quando você vai educar os seus filhos. Hoje uma criança de 6, 7 anos já tem um celular. E eu sei a senha que desbloqueia todos os celulares da minha casa. Lá em casa, privacidade só se for com responsabilidade. Sem ela, de jeito nenhum. Eu aprendi que privacidade não é você deixar o seu filho guardar os segredos dele. Mas privacidade é você guardar os segredos com os seus filhos. Eu não preciso sair contando para todo mundo o que tem no celular dos meus filhos. Mas eu preciso saber, porque eu tenho a maturidade que eles não têm. Eu tenho a responsabilidade que eles ainda não têm. E por isso, eu preciso fiscalizar. Então eu aprendi que falar de Jesus é encontrar algo inadequado no celular de um filho meu, e ao invés de vir aqui para o microfone e dizer: irmãos, vocês não sabem o que eu vi no celular do meu menino hoje. Não, é chegar para ele e perguntar para ele: por que você está vendo isso aqui? E normalmente é assim. Minha filha está dali assistindo, é testemunha disso. Eu nunca contei dos conteúdos do celular dela diante da igreja e nunca farei isso, mas volta e meia eu chamo ela e pergunto assim: minha filha, com que propósito isso está aqui? Aí ela explica as intenções dela, ela explica o que ela pretendia com aquilo, e eu olho para ela e digo assim: mas e se a sua intenção não alcançou o propósito? E se você tinha uma intenção, mas quem viu o conteúdo interpretou de outra forma? E se com isso você deu mau testemunho? E se com isso a sua santidade, a sua fé, a verdade que há dentro de você não apareceu? Ela foi ofuscada por um modismo. E se Jesus não brilhou na tua vida? E
pau oco. É assim que se fala de Jesus. Tire isso aqui do celular, ou então eu te dou meu celular, isso, aquilo e aquilo. Ameaças que você nunca viu. Eu aprendi uma coisa, e não aprendi criando filhos, não. Aprendi cuidando de igreja. Aprendi cuidando de vocês. Que se eu chegar aqui para vocês e dizer que o pecado é maldição na tua vida, que vai te levar para o inferno, que vocês precisam parar de pecar, que vocês precisam alcançar uma vida de santidade, que vocês precisam, vocês vão me ouvir, vão sair ali na porta, vão comentar um com o outro assim, poxa, que palavra, falou verdade, né? A gente precisa tomar um jeito, e amanhã vocês vão estar cometendo os erros do mesmo jeito. E se eu mudar o meu discurso, como eu tenho feito? Agora eu não digo mais esse negócio de larga o pecado, larga o pecado, larga o pecado, mas eu começo a dizer quais são os resultados de uma vida de santidade, quais são os resultados de uma vida com Deus, quais são os frutos colhidos por alguém que glorifica o nome do Senhor, e de repente o crente começa a pensar, gente, é isso que eu quero, é esses os frutos que eu desejo na minha vida, é esse o resultado que eu quero para a minha vida, e de repente tem crente me procurando e dizendo, Jonas, era isso que eu precisava ouvir, e é isso que eu estou fazendo. Um casal em namoro antigo e avançado chega perto de mim e diz, Jonas, eu sou crente desde a adolescência, mas está tão normal o sexo entre namorados que eu transava com a minha namorada. Até eu ouvir você pregando sobre uma vida de santidade, sobre como glorificar a Deus e quais os resultados, e eu de repente percebi o seguinte, eu tenho que deixar o que é comum, se eu quero alcançar o extraordinário. Jonas, toda a vida eu ouvi que transar fora do casamento é pecado, mas eu precisava ouvir que transar fora do casamento é abrir mão do extraordinário, porque eu quero o extraordinário para a minha vida, e eu fiz um voto de santidade com a minha namorada, de hoje em diante sexo nunca mais até o dia do casamento, porque eu quero o extraordinário. Então eu aprendi uma coisa, eu tenho que proclamar os resultados, porque a punição até nos assusta, mas ao mesmo tempo que ela nos assusta, ela nos desafia. Os pastores foram à televisão e aos cultos na virada do ano dizer para todas as igrejas, não assistam o especial de Natal do Porta dos Fundos, porque é uma ofensa ao Senhor Jesus. O resultado disso, os crentes disseram, Deus me livre desse Porta dos Fundos, e depois quando chegaram em casa disseram, mas o que será que tem nesse Porta dos Fundos? E o resultado final foi que se tornou o seriado mais assistido da Netflix na virada de 2019 para 2020. Sabe por quê? Porque o que é proibido te desafia, desperta a sua curiosidade. Proclame Jesus, e proclamar Jesus não é dizer ao seu filho assim, ou você vai para a igreja, eu vou te dar um corpo, porque ele vai te desafiar, que dentro dele ele vai dizer assim, nossa, eu morro de medo de apanhar. Bate nada, ela só fala isso na hora da raiva. Mas você começa a educar o seu filho dizendo para ele quais são os frutos de alguém que está na casa do Senhor todos os dias. Começa a dizer quem era Davi, começa a falar das vitórias que Davi teve. Fala, olha só, Daniel foi para Babilônia aos 14 anos, mas lá na Babilônia, ainda na adolescência, ele interpretou um sonho porque ele foi fiel a Deus. Ele se tornou governador numa terra estranha porque ele confiou em Deus. Ele se tornou um dos homens mais respeitados da Babilônia, uma nação que não era sua, porque confiou em Deus. José foi governador do Egito, a maior nação da terra nos seus dias, porque confiou em Deus. Então anda com o Senhor para que você tenha sucesso, para que você tenha resultados que glorifiquem a Deus e que deem paz ao seu coração. Você ensina proclamando, e a proclamação
A missão de Jesus não é colocar crente no banco. Não tenho nada contra líder que coloca, contra a igreja que pratica isso. Não andou nos trâmites, está no banco. Problema de quem faz. Essa não é a missão do Senhor Jesus. A missão do Senhor Jesus não é disciplinar publicamente o seu rebanho. A missão do Senhor Jesus é santificar na verdade o seu rebanho. E Ele vai fazer isso apresentando ao seu rebanho os resultados de uma vida santa. Quando você vai vender um produto, você não vai pela parte ruim do produto. É ou não? Irmãos, eu comprei um colchão há uns anos atrás. É claro, depois de 6 meses que eu tinha comprado aquele colchão, deu vontade de ir atrás de quem me vendeu e dar um corno, né? Mas o sujeito me achou num tempo assim meio frágil. Eu estava passando por uma crise terrível, eu tenho hérnias de disco na coluna, e a pessoa chegou para mim. Ele não chegou dizendo assim: olha, se você comprar outro colchão, você não vai ter bons resultados, você vai perder seu dinheiro. Não, ele não veio com essa conversa punitiva, não. Ele disse assim: olha, se você comprar este, eu quero te mostrar os resultados deste. E ele começou a falar das mais de 20 doenças que aquelas terapias e aquelas massagens, e isso, e aquilo outro, e não sei o que, e não sei o que, e começou a falar daquilo. Eu falei: isso funciona nada, moço. Ele disse: não funciona, eu sou resultado vivo. Eu mostro para você os meus exames médicos. Eu tinha gota e fui curado na gota, fazendo terapia todas as noites, 6 horas de terapia. E o bom é que eu faço terapia enquanto durmo. Ele não falou de nada punitivo, ele só mostrou os resultados. Resultado, eu caí no resultado. Se esse povo do marketing fosse crente, o céu estava lotado, gente. Esse povo sabe fazer uma boa propaganda. Seja Jesus proclamando os resultados de uma vida com Jesus. E o problema do resultado está aí. Vocês lembram do que eu disse? Eu sou a prova viva. Você tem que ser a prova viva de que Jesus transforma, de que Ele liberta, de que Ele salva, de que Ele é poderoso. Você tem que ser o resultado vivo do Evangelho que você proclama. Proclamar. Proclamar e proclamar. Manifestei o teu nome. Aí vem o 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Se o primeiro passo para se tornar Jesus na vida de alguém é proclamação, é manifestação deste nome, conhecido a todos, o segundo passo chama-se tributo. Você manifesta, torna conhecido o Senhor Jesus, falando dos resultados de uma vida com Jesus. Mas depois de manifestar esse nome, você tem que tributar o crédito a quem é devido. O próprio Senhor Jesus dizendo assim: agora o povo que me ouviu reconhece que tudo vem de ti. O salmista Davi, o rei Davi, que era apenas um pastorzinho de ovelhas, o menor da casa de Jessé, o renegado entre
Zé Ninguém? Cabra que ninguém sabe o nome, aquele nada na vida. Davi era o Zé Ninguém, que ninguém sabia, que o próprio pai se esqueceu, ao ponto de Samuel ter que chamar a ele e dizer assim: ei, não é possível, está faltando alguém aqui, porque Deus diz que não são nenhum desses. Ó, é mesmo, eu tinha esquecido. Você acredita que o Zé Ninguém está lá no pasto? Deus é ninguém, ele não serve para ser rei, não. Traz ele aqui. Ah, mas é o Zé Ninguém. Ele não tem força, ele não tem beleza, ele não tem tamanho, ele não tem experiência, não dá para usar uma armadura, não aguenta levantar uma espada. A voz dele é uma baixinha, se ele gritar ninguém vai. É o Zé Ninguém. Então traz o Zé Ninguém aqui. Quando Samuel olha para o Zé Ninguém, Deus diz assim: olha, o Zé Ninguém de hoje em diante é Zé Alguém, porque eu o escolhi. A unção é derramada sobre a cabeça de Davi, para 17 anos depois disso, ele assumir o trono, primeiro da sua nação, da sua tribo, e depois das demais tribos. Tornou-se o rei da grande nação unificada de Israel. E depois de ser o rei daquela grande nação, ele decide então o seguinte: nós vamos construir um palácio para Deus. Deus não vai mais habitar em tendas, nós vamos construir uma casa digna para o Senhor. E na hora de construir essa casa digna, então ele levanta uma oferta em 1 Crônicas 29, dizendo: tudo que tenho vem de ti, e das tuas mãos eu te dou, eu te devolvo. Tributo. Deus, o Zé Ninguém, continua sendo o Zé Ninguém, só que agora é o Zé Ninguém a quem Deus contemplou. Tudo que eu tenho veio de ti, eu não tenho nada, é das tuas mãos, e eu devolvo para as tuas mãos. Tributo, todas as bênçãos que você recebeu são de Deus, devolva a honra a Ele. Tudo que você tem vivido foi proporcionado por Deus, proclame isso, tribute a Ele, que o mundo saiba que o motivo da sua alegria é o Senhor e não as circunstâncias. Vamos acelerar. Proclamação, tributo. Versículo 11, alguém lê em voz alta, por favor. Aleluias. É aí que você se torna efetivamente Jesus. Testemunho. A oração do Senhor Jesus é: guarda-os em teu nome, para que eles sejam o quê? Um em nós, ou seja, para que eles se unifiquem conosco, com a Trindade, para que, ao passo em que guardados no Senhor, nós nos tornemos o próprio Senhor entre os homens. Ou seja, quando alguém olhar para você, irmãzinha, vai ver Jesus. Cheguei há uns 3 anos atrás em uma clínica para uma consulta, e a moça que estava atrás do balcão, agendando ali as consultas, fazendo o trabalho com os médicos, estava com o olho avermelhado. A gente olhava e entendia que ela havia chorado. Irmãos, eu não perguntei por que ela estava chorando, eu não sou indiscreto, eu me acho até tímido em ambientes públicos. Eu apenas apresentei os papéis e disse: olha, tem uma consulta marcada para o meu filho aqui. Ela olhou os papéis e conferiu e disse: é só aguardar. E quando ela disse é só aguardar, eu olhei para ela e disse: muito obrigado, Deus te abençoe, e virei as costas. Quando eu virei as costas, ela falou: moço, faça favor,
posso fazer um pedido? Ele disse, pode. Eu disse, o senhor ora por mim? Ela nunca me viu. Ela não sabe quem eu sou. E eu disse, eu posso orar, mas eu posso perguntar por que você pediu a mim? Eu tenho que saber. Ela disse, quando você chegou no balcão, eu senti algo diferente. Quando você disse, Deus te abençoe, naquela hora eu vi que você é profeta. Ora por mim, eu não posso te dizer o que está acontecendo, mas há uma tribulação no meu. Eu disse, eu posso orar aqui? Eu disse, pode. E eu segurei pela mão dela ali pelo balcão, discretamente, para não incomodar quem estava esperando. Eu fiz uma breve oração em favor daquela mulher. Quando eu terminei, ela estava encharcada, o rosto de lágrimas. E ela, muito obrigado, muito obrigado. Eu disse mais uma vez, minha querida, que o Senhor te abençoe. Eu virei as costas e sentei. Você entende o que é ser Jesus? É você entrar em um ambiente, não precisa você ter uma camisa escrita 100% Jesus. Você não precisa botar uma faixa da marcha para Jesus dizendo 100% Jesus. Você não precisa botar um slogan no bolso da camisa dizendo agora eu sou gospel. Você precisa, isso é coisa do Zé da Roça, Zé da Grota. É um cantor caipira aqui da Zona da Mata, que diz que o menino dele foi para a cidade grande e voltou de lá com as roupas largas, um cabelo comprido, uma guitarra na mão, e ele disse, uai menino, o que é isso? Ele disse, uai pai, agora eu sou gospel. E ele começou a cantar uma música gospel, né? Então tem muita gente que adota um estilo e diz, agora eu sou gospel, né? Agora eu tenho um estilo. Você não precisa escancarar o seu estilo. Você não precisa ter uma camisa que escancare a sua fé, porque camisa é só camisa. Nós fazíamos camisas dos ministérios da igreja lá no Espírito Santo, e uma ovelhinha minha me chamou bravo e disse, eu não vou mais contribuir com esse negócio de fazer camisa, porque eu vi alguém no boteco com a camisa da igreja e a sarcinha com a igreja presbiteriana, não vou mais fazer. Eu disse, irmão, camisa é só camisa. A camisa, do mesmo jeito que ela vai no culto, ela vai no boteco. E eu vou fazer camisa. E se o ímpio quiser comprar camisa, eu vou vender a camisa para o ímpio com um versículo bíblico. Porque se o ímpio não lê, ele vai obrigar alguém a ler. Porque tem curioso que sai por aí lendo camisa. Tem ou não tem? Você quando passa por um cara na rua e está escrito Rosana na camisa dele, você diz, ou é da mulher, ou ele pegou a camisa errada, mas você lê, não lê? Então eu vou vender a camisa assim, eu vou doar a camisa, eu vou presentear o ímpio, porque camisa é só camisa. Quando você veste uma roupa com um versículo bíblico, você não está sendo Jesus por causa da sua roupa. Você é Jesus quando você muda o ambiente onde você está. Torne-se um com o Pai. Você é Jesus quando a sua oração alcança o coração desesperado. Você se torna Jesus quando você alcança filhos para o reino. Você se torna Jesus quando você contagia com a bondade que emana dele. Ele faz um pedido fantástico: santifica-os na tua verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Torne-se um com Deus, mudando o ambiente onde você está. Eu não preciso
chegar no ambiente e dizer: gente, ó, eu sou crente, viu? Sou crente. Então, se alguém precisar de uma oração, pode vir aqui falar comigo que eu vou anotar seu nome aqui no meu caderninho. Ó, não contem piadas sujas aqui não, porque eu sou crente. Irmãos, eu já entrei em ambientes onde todo mundo sabia que eu era crente, e não só contavam as piadas, mas me tornaram parte das piadas. E nem por isso eu fui menos Jesus na vida deles. Fizeram piadinhas de pastores, de dízimos, de ofertas, para tentar me provocar. E eu apelei? Nunca, jamais. Pelo contrário, quando as piadinhas não ofendiam a santidade do Senhor, eu até ria com eles. Mas quando eu estava rindo com eles, e eles começavam a pensar que eu era igual a eles, vamos ali, eu disse: ali eu não vou, porque os meus pés não pisam em um local onde o Senhor não pode entrar. Na empresa onde eu estava, antes de vir para o ministério, o ponto de apoio em Belo Horizonte, e eu toda semana tinha que me hospedar no alojamento da empresa em Belo Horizonte, e os funcionários da empresa acho que conhecem as prostitutas da rua São Paulo em Belo Horizonte pelo nome, de tanto que eles frequentam lá. E eu sempre muito simpático e atencioso com todos. Um deles achou o seguinte: tem um monte de crente picareta aí, nós ele deve ser mais um. Vão dar uma volta com nós hoje? Eu falei: depende da volta, onde vocês vão? Falou: rapaz, nós só vamos ali ver umas primas. Eu disse: prima que você disse são aquelas lá da rua São Paulo? Eu disse: ela mesmo. Eu disse: olha, eu sei pela fama, mas não vou lá não. Que isso, rapaz, você vai correr do pau? Eu falei: corro. Fujo de mulher umas leves. Eu não mexo com mulher solteira, só casada. E mais especificamente com a que é casada comigo. As de lá não servem. Se é careta assim, eu falei: não, isso não é caretice. Não faço isso porque a minha mulher é a melhor do mundo, acho ela espetacular. Faço isso porque Jesus mudou minha vida. É aí que você mostra quem é. Torne-se com Jesus. Não fale da sua fé. Viva essa fé. Proclame não por meio de ameaças. Mostre resultados. Que o Senhor Jesus os torne um com Ele. Amém, irmãos? Amém. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Às vezes, cajado sobre a nossa cabeça, às vezes bálsamo sobre a nossa ferida, às vezes conselhos para os desorientados, às vezes resposta para os angustiados, mas sempre a verdade, sempre transformadora, sempre eficaz, poderosa e frutífera em Deus. E que esta palavra seja de fato o norte, a bússola do cristão. Que essa seja a nossa bússola em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não fez a sua inscrição e pretende viajar de ônibus conosco, as vagas reduziram bastante. Então, nos